mais quero. O teu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a tua presença.
nessa noite, eu gostaria de falar um pouco, né? O nome da ministração é A Poda que Vem do Senhor. Aqui tem algum agrônomo? Se tiver, levanta a mão, por favor. Tem alguém que é da agronomia, ou jardineiro, ou técnico em agrícola? Tem? Não tem, não, né? Pois é. A poda, ela é uma prática, né, que ela é muito importante para que a planta ela possa dar frutos, né, mais doces e mais frutos melhores, né? E é interessante porque eu estava fazendo essa ministração, né? E aí eu fui estudar para ver direito o que é poda, porque não é minha área, né? Para que eu pudesse falar assim, da melhor maneira possível, até para entender também o que a Escritura estava dizendo, né? E a poda é muito importante que o produtor tenha em mente que podar não é simplesmente suprimir galhos, mas sim escolher e deixar na planta e na posição adequada as gemas férteis, que são fundamentais para a frutificação, qualidade e manutenção da estrutura da videira. Isso aqui é um manual da Embrapa que fala só sobre videiras. Então, se alguém aqui tiver vontade de ter uma videira em casa, procure esse manual, porque ele realmente é bem legal. E ele fala dessa poda. E é interessante porque, quando me chamaram, né, para fazer essa ministração, eu já tinha pedido há mais tempo até para o pastor Wagner, porque tinha acontecido um evento na minha vida, na metade do ano, metade inicial do ano, e eu queria compartilhar. E aí eu não tive oportunidade ainda. Aí eles me chamaram, eu falei, nossa, eu vou compartilhar, porque isso, para mim, foi muito importante e mudou muito a minha vida. Mudou até minha estrutura mesmo, enquanto cristã, minha estrutura, poderia dizer até minha estrutura psíquica, né? Porque eu sou médica, eu trabalho com saúde mental, eu atendo praticamente só pacientes psiquiátricos, né? Hoje eu trabalho num CAPS álcool e drogas e atendo pessoas que são viciadas, né, em álcool, droga, cocaína, e tem muitos pacientes que são psicóticos também, moradores de rua, esse tipo de população. E, além disso, eu trabalho também na psiquiatria ambulatorial, que aí você recebe tudo, é criança, é todo tipo de pessoas, né? Mas, atualmente, eu tenho trabalhado mais com essa população, né? E aí, eu, estudando um pouquinho sobre isso, eu lembrei daquela escritura, né? Eu gostaria que vocês fossem lá comigo, João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Nessa escritura, vão ler lá comigo, olha. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu achei muito interessante essa escritura, porque eu nunca tinha analisado ela muito bem. Eu não sei se vocês perceberam que Deus poda, ele limpa aquele que dá fruto. Amém? Então, se você hoje está sentindo que Deus está podando você, Deus está te espremendo, é porque você é árvore frutífera. Amém? Então, vira para o seu irmão e fala, você é árvore frutífera, por isso que o Senhor está lidando com você. E a poda, né? Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe ela sempre gostou muito de plantas. Eu não sei se vocês gostam. E ela tinha mania de conversar com as plantas, e a gente achava até que as plantas respondiam e tal. E aí, quando a gente cortava, ela falava assim, nossa, ela vai machucar a planta. E assim, a poda, ela não é assim indolor, né? A poda ela é dolorosa. É limpar você, é tirar aquilo de você que não faz parte da videira. Quem é a videira? A videira é Jesus. Então, quando Deus, que é o agricultor, poda você, ele está tirando de você tudo aquilo que não pertence a Jesus. Talvez aquilo até que seja você, né? Que não se parece com Cristo. Então, precisa ser podado, porque você é árvore frutífera.
E você tem que frutificar. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. E aí, quando eu estava lendo essa escritura, eu achei muito interessante, porque foi mais ou menos o que, assim, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né, nessa primeira metade do ano. Eu acho que a maioria das pessoas aqui nem sabe, né? Eu tive um adoecimento muito importante em maio. Eu tive uma hérnia. Eu não sei se vocês sabem o que é hérnia. A hérnia, a gente tem a coluna vertebral, então é quando a parte neural que está dentro da coluna, ela sai para fora, assim, e dói assim, absurdamente. E a minha, ela foi em nível de C2 e C3, que é bem aqui em cima, um lugar super perigoso e é raro, sabe? E eu fui tomada assim, de uma dor tão forte que eu não conseguia levantar. Eu fiquei 2 semanas na cama, 2 semanas de maio. Eu lembro que até eu falei, não, mas você sumiu do culto. É porque eu estava... Foi essa época. E eu me lembro que eu até cheguei a não ir numa clínica. Tamanha era a dor, né? E eu ficava prostrada, porque eu tinha que tomar muito remédio. Eu cheguei a tomar, eu não sei se vocês conhecem aqui um remédio chamado Tramadol, ele é um remédio muito forte. E eu tomava 600 miligramas por dia, porque de tanta dor que eu sentia. E mais outros, entendeu? Então, assim, eu não conseguia levantar, eu achei que eu ia perder esse braço, entendeu? E, na verdade, né, ainda ficou um espinho na carne, porque eu perdi esse tato. Eu não tenho tato nesse dedo nem nesse, né? Então, era uma dor horrorosa. Meu marido via, minha mãe, eu não conseguia comer, eu só ficava dopada. Tamanha era a dor, é uma dor horrorosa, assim. E as pessoas vinham e falavam, vai ter que fazer cirurgia. Eu lembro que eu fui no médico, ele virou e falou assim, você vai ter que fazer cirurgia, né? E eu lembro, eu só conseguia ficar assim. Eu acho que as pessoas já devem ter me visto nessa posição aqui na igreja, porque era a única posição mais ou menos suportável, né? Porque aí se alivia. Quando eu fazia assim, porque daqui saem nervos que vão para o braço, né? Então, eu não conseguia ficar assim, eu só conseguia ficar assim, entendeu? E foi muito difícil, porque eu sou médica, eu escrevo com a mão direita. E eu escrevo muito, porque na psiquiatria a gente não tem exames, a gente faz avaliação física assim, e escreve. É o que nos respalda. Então, foi, poxa, o que vai ser de mim? Né? De repente, eu me vi numa situação, eu falei assim, nossa, o que vai ser de mim? Eu não tenho mais braço. Né? E foi tão interessante, porque nessa mesma época eu recebi um convite de uma pessoa que eu admiro muito para escrever um capítulo de um livro com ele. E eu não consegui, porque eu não tenho braço, não tinha braço, né? Eu não consegui escrever. E aí, quando eu consegui, já não dava mais tempo, ele já tinha chamado outra pessoa, mas amém, né? O Senhor sabe todas as coisas. E foi muito interessante, porque era muito sofrimento. Eu lembro que, à noite, eu chorando de dor. Meu marido deve lembrar disso. Eu levantei e falei, eu não aguento mais sentir dor. E chorava de dor. Né? E eu não sou uma pessoa de chorar muito. Assim, eu não sou uma pessoa chorona desse jeito. Eu sou até meio resistente, mas eu chorava de dor. E eu me lembro, né, e agora eu quero compartilhar outra escritura, né, para falar um pouquinho sobre o que o Senhor fez na minha vida. Amém? Eu queria ir lá com vocês para João. Deixa só eu... Amém, igreja? Eu oro em nome do Senhor, né, que essa ministração possa ajudar. Né? Eu sei que Deus trouxe aqui as pessoas que precisavam estar aqui, né, para ouvi-la. Né? Então, João capítulo 5, versículo do 1 até o 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor,
Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E por que eu pensei nessa escritura? Porque foi exatamente o que eu aprendi. Né? Quando você está doente, eu não sei se vocês aqui já passaram por alguma doença séria. Né? Eu sei que existem doenças muito mais sérias do que essa, mas sentir dor, eu acho que é a pior coisa do mundo, sabe? É muito difícil. Né? Quem já sentiu ou sente sabe o que é. Só a gente que está sentindo que sabe. E assim, nessa posição que eu estava, sem saber se eu ia até conseguir trabalhar, se eu ia conseguir restaurar o movimento do meu braço, se algum dia eu ficaria curada daquilo, eu me vi nessa posição desse paralítico. E eu entendi que ou eu tinha fé, ou eu tinha fé. Não tinha outra opção. Entendeu? Então, isso é muito forte, igreja. Amém? Porque quando você está nessa posição, você entende que ou você tem fé, ou você é destruído. Não tem opção. Né? E aí eu comecei a me levantar. Eu falei, não, eu não aceito, eu não vou fazer cirurgia. E aí as pessoas chegavam, às vezes até bem intencionadas, olha, eu conheço um neurocirurgião fantástico. Eu falei, não preciso disso. Eu não aceitava nem pegar o telefone. Eu falei assim, não, eu não aceito isso não vai acontecer comigo, eu vou ser curada, eu não preciso de neurocirurgião. Isso, eu fui construindo isso, né? Esse pensamento, porque isso é uma construção. Né? Às vezes, isso mudou completamente. Eu lembro que até a minha ministração, eu ministro na Clínica da Alma, mudou. Eu lembro que as pessoas chegaram depois para mim e falaram, nossa, a ministração está tão positiva, melhorou tanto. Mas eles não sabiam, né, o que eu tinha passado. E eu entendi isso, que a posição de um cristão ela é uma posição ativa. Amém, igreja? Cristão não é aquele que vai ficar parado igual esse paralítico. Esse paralítico estava parado e, ninguém me levanta, ninguém me carrega. Não vai. Não é. Jesus carregou ele? Não. Jesus, por acaso, pegou ele? Não, eu te ajudo, então. Não, ele não fez isso. Ele mandou, levanta e anda. Entende? Então, é assim que Deus, muitas vezes, faz conosco. Às vezes, você está numa situação que é uma situação que está sendo difícil, você está num lugar desafiante, num lugar onde você não tem amigos. Às vezes, isso acontece muito no trabalho. Né? Hoje mesmo, eu estava conversando com a minha mãe. Eu trabalho num lugar muito desafiante. Porque no município que eu trabalho, às vezes eu trabalho na parte de escritório. E, às vezes, escritório é um local desafiante, né? Porque existe, assim, às vezes, uma hostilidade, né? Assim, que não precisava e que a gente, às vezes, não faz bem. Mas você está ali, né? E não vai abaixar a cabeça para isso e nem vai deixar ninguém te tratar conforme você não merece. Porém, você também não vai perder seu domínio próprio e nem a sua razão. Né? Então, isso é ser um cristão. Né? Você conseguir ser proativo, eficiente, positivo, sem ofender ninguém. Não significa, porque eu estou me posicionando no meu lugar, que eu estou ofendendo as pessoas. Às vezes, a gente é muito medroso. Né? A gente é muito medroso. Eu mesma me coloco nessa posição de medrosa, de ter medo de falar algumas coisas para não ofender as pessoas e não criar um problema. E, nisso, você vai engolindo coisas. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo de doença foi isso, foi a me valorizar. Sabe? Eu não admito mais que falem mal de mim, principalmente eu mesma. Sabe? Amém? Glória a Deus por isso. Eu não falo mais mal de mim, não. Sabe? Às vezes, a gente profere... O pastor Jorge tem um livro sobre isso, Bênção e Maldição. E, às vezes, sem perceber, a gente fala coisas ruins sobre nós mesmos. Também, né, você... Não façam isso. Né? A vida de vocês, uma chave que o Senhor me deu, é perfeita para vocês. Amém? Você está passando exatamente o que você tem que passar para chegar onde você tem que chegar. Isso é muito especial. Você é especial. Deus nunca erra. Ele não faria uma pessoa que não fosse especial. Ele não erra. Se você está aqui hoje, né, tem aquela história, você é um vencedor, já começa por aí. Né, você venceu milhões.
para estar aqui hoje. Então, você é um vencedor, mas você tem que acreditar nisso. E, às vezes, quando o Senhor nos poda, é para isso. É para que você assuma esse lugar, que é o lugar de filho de Deus. Filho de Deus não é coitadinho. Filho de Deus não é cabeça baixa. Ai, vão fazer... Não, nossa, filho de Deus. Filho de Deus é poderoso. Filho de Deus é positivo. Filho de Deus tem personalidade. Amém? Filho de Deus, ele chama a atenção. Onde ele passa, Jesus não precisava fazer nada. E as pessoas tinham inveja dele. Por quê? Porque ele tinha a luz que vinha do Senhor. Ele era rico. Tem uma escritura em Isaías que fala que ele não tinha nem beleza. Mas as pessoas tinham inveja dele. Por quê? Porque ele era especial, ele era filho de Deus. E esse é o nosso lugar. Entende? Se você hoje está no lugar de filho de Deus, assuma esse lugar. Você não é coitadinho. Não importa o que você está passando. Amém? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, né, que eu pensei muito assim, falei, puxa vida, quem na Bíblia, né, que era dessa forma? E aí eu me lembrei de Gideão. Né? Gideão, ele era covarde. Né? Gideão, se a gente for lá em Juízes, capítulo 6, tem a história dele. Né? E Gideão, ele estava num tempo que Israel tinha desobedecido ao Senhor e começou a empobrecer. Foi dominada pelos midianitas, né? Porque quando a gente está em desobediência, as coisas começam a dar errado. E aí, Gideão, aqui no capítulo 6, versículo 11, fala o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, olha só, o anjo do Senhor chegou e falou isso. Aí, olha a resposta dele: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis a minha família, é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Então, olha só, ele duvidou do anjo. Gente, pensa assim, poxa vida, o anjo do Senhor, imagina, pensa num anjo do Senhor chegando para você e falando que você é valente, fala assim: não sou não, eu sou mais sem importância aqui. Se você for parar para pensar, isso é até engraçado, mas foi exatamente o que ele fez. E muitas vezes é o que a gente faz também. Às vezes chega uma pessoa e ministra uma coisa muito legal na sua vida. E aí, por uma falsa modéstia, fala assim: não, imagina. Não, gente, aceita. Né? Você é muito inteligente, sou mesmo, obrigado. Né? Ah, você é muito bonito ou bonita, sou mesmo, ou muito obrigado, glórias ao Senhor por isso. Né? Então, vamos aceitar, né, as coisas boas que nós temos. Né? Não vamos deixar de lado essa falsa modéstia, porque isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada ao Senhor. E, olha, esse homem, né, tão assim, fraquinho, Deus levantou esse homem, trabalhou o caráter dele, e ele foi fiel. Ele foi fiel, e ele foi até o fim, e eles conseguiram uma grande vitória. Então, assim, muitas vezes, qual é o segredo? É não desistir. Fica lá. Não desistam, seja onde você estiver, por mais difícil que esteja. Às vezes tem situações que são tão difíceis, são desafiantes. Né? Hoje mesmo estava compartilhando com a minha mãe algumas coisas que aconteceram comigo essa semana. É impressionante. Toda vez que eu vou pregar, parece assim que tem uma conferência, como diz o pastor de uma igreja, uma conferência no inferno, e eles fazem tudo para atrapalhar. E assim, muitas vezes é muito difícil. E assim, mas eu não vou desistir, entendeu? Deus me colocou naquele lugar, então Ele é que vai tirar.
e vai tirar para um lugar melhor, amém? E a mesma coisa é para vocês, amém? Profetiza na vida do seu irmão, Deus vai te levantar para um lugar melhor. Não desista, não desista. Seja onde você estiver, eu não sei onde é, mas não desista. Fica lá que o Senhor vai agir. E quanto mais estiver difícil, maior vai ser a bênção, amém? E eu queria, assim, para finalizar, eu gostaria de pedir que vocês se levantassem, amém? E eu vou ler uma escritura, e eu gostaria que você colocasse o seu nome nessa escritura, tá? Porque, na verdade, é isso que o Senhor tem para você. Jeremias, capítulo 29. Versículo 11. Porque, vamos ler juntos, tá? E aí você coloca o seu nome, tá? Depois da vírgula. Antes de diz o Senhor, tá bom? Isso é uma profecia que hoje eu declaro que vocês estão fazendo, em nome de Jesus. E eu declaro isso com a autoridade que vem do Senhor, né? Que é a autoridade que Ele nos deu por meio do batismo, amém? Então, só eu, porque eu bem sei, vamos junto comigo? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Coloque seu nome, por favor. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos acharei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Então, só Deus sabe os planos maravilhosos que Ele tem para vocês, né? Então, eu gostaria que agora a gente fizesse uma oração juntos, tá? Eu vou orar por nós e eu peço que, se você quer nessa noite ser abençoado pelo Senhor, se você está passando por uma dificuldade e precisa se levantar, e precisa mudar, e precisa confiar, eu peço que você venha aqui à frente, para que você possa ser abençoado pelos pastores. É um ato de fé. É um ato de fé, porque a gente vai poder fazer nessa noite, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor esteja conosco, para que Ele caminhe conosco, para que Ele nos fortaleça. Amém?